Olá, dando continuidade à aula passada, hoje vamos fazer um exemplo, dois na verdade, sobre os circuitos RL sem fonte. Então vamos para o primeiro exemplo. Nesse exemplo, temos um indutor em paralelo com a resistência, outra resistência e uma fonte dependente de tensão. No caso, uma fonte de tensão dependente de corrente, na verdade, e ela depende, inclusive, da corrente no indutor. Nessa questão, ela já nos fornece quem é a corrente inicial no indutor. Nesse caso, 10 A. E aí é pedido para que encontremos equações que caracterizam a corrente no indutor e a corrente na resistência que está em paralelo ao indutor. Então, vamos só relembrar de um conceito fundamental. Estamos trabalhando sobre os circuitos RL sem fonte. Então, vamos supor que num tempo anterior ao tempo t igual a zero, que é a nossa referência de análise, existiu uma fonte independente conectada ao circuito que proveu uma certa energia armazenada no indutor de 0,5 H. Então, esse indutor ele foi carregado previamente num instante anterior ao t igual a zero. Essa carga refere-se exatamente ao valor I de zero igual a 10 A. Então, no tempo t igual a zero, que é o nosso parâmetro de análise, a fonte independente foi desconectada do circuito e houve uma energia remanescente correspondente a esse valor. Então, dito isso, a gente pode partir para o problema. A gente precisa encontrar as expressões que caracterizam a corrente no indutor e a corrente na resistência. A estratégia adotada vai ser baseada em 4 passos. Primeiro, a gente vai encontrar um circuito equivalente no formato RL, ou seja, um resistor e um indutor em série. Porque as equações que aprendemos nas aulas anteriores, elas visam estabelecer a expressão que caracteriza a corrente no indutor em um circuito RL. Depois disso, vamos encontrar a constante de tempo tal, que descreve aquele circuito. No caso do circuito RL, essa constante é dada por L sobre R. Terceiro, vamos encontrar a expressão que caracteriza a corrente no indutor. Haja vista que essa expressão ela depende da corrente inicial do indutor e da constante de tempo tal. E aí, a partir disso, a gente pode partir para o passo 4, que é encontrar as demais grandezas a partir do dado encontrado no passo anterior, que seria a corrente no indutor. Então, vamos lá. Primeiro passo. O que a gente precisa fazer no primeiro passo? Montar um circuito equivalente no formato RL, visto pelos terminais do indutor. Então, os terminais do indutor, o indutor está à esquerda dos terminais AB, ele estaria nessa localização aqui, e aqui o resto do circuito normal. Mas lembrando, aqui temos um circuito com fonte dependente. Para encontrar a resistência de Thevenin, a resistência equivalente no circuito com fonte dependente, temos que colocar no lugar do elemento a qual estamos tentando achar um equivalente de Thevenin, uma fonte independente de tensão ou de corrente. Nesse caso, colocamos uma fonte de tensão independente de 1 volt, uma fonte também chamada de fonte auxiliar ou fonte de teste. E aí sim poderemos resolver o problema, de forma que a resistência equivalente ela é dada por tensão da fonte independente sobre a corrente que flui através dos seus terminais, nesse caso I0, né? Que aqui vai ser igual a menos I1, né? Se a gente for observar o sentido da corrente. Então, para resolver esse problema, vamos estabelecer duas correntes de malha e vamos fazer uma análise de malhas. No caso da malha 1, temos que fazendo o sentido anti-horário, né? A corrente ela encontra primeiro a tensão na fonte, então o positivo da tensão na fonte, então 1 mais 2 vezes I1 menos 2 vezes I2, por conta dos sentidos das correntes. E é justamente o que temos nessa equação aqui. Então temos uma equação para a malha 1. Para a malha 2, vamos ter que 4I2 mais 2I2
menos 2 e 1, menos 3 e 1 da fonte dependente igual a zero. Então, temos duas equações, duas incógnitas. Conseguimos resolver esse problema através de substituição, por exemplo. E se fizermos isso, vamos encontrar que a corrente I1 é menos 3 A. Portanto, a corrente I0 é menos I1, pois estão no sentido contrário, né? Tem a mesma magnitude, mas sentido contrário. Então, I0 é 3 A. Quem é nossa resistência equivalente vista pelos terminais AB? Que é a mesma definição da resistência de término. Ela é dada por V0 sobre I0. Então, 1/3. Então, a gente poderia substituir todo esse circuito aqui simplesmente por esse indutor em série com uma impedância, com a resistência de 1/3, que é justamente o que achamos. Então, nesse circuito, contendo uma indutância e uma resistência, poderemos simplesmente encontrar a constante de tempo que o define, que é dada por L sobre R. L, nesse caso, é meio Henry, e R é 1/3 encontrado no passo anterior. Se a gente fizer essa conta, vamos achar que tal é 3 sobre 2 segundos. E com base nisso, poderemos agora encontrar a expressão que define a corrente no indutor. Por quê? A expressão que define a corrente no indutor é dada por I0, que é a corrente inicial, vezes número de Euler sobre menos T sobre tal. Nós temos quem é o valor de I0, que foi fornecido pela questão, e temos quem é tal. Então, a gente pode simplesmente substituir, vamos encontrar que a corrente é dada por essa equação aqui. E aí, como é que a gente faz para achar quem é Ix, né? Que foi a outra informação que a questão pede. Ix é a corrente que passa pela resistência. O que a gente poderia fazer nesse caso? A gente poderia simplesmente aplicar a lei de Ohm. Só que para isso precisamos encontrar quem é a tensão nos terminais desse resistor de 2 ohms. Porque se a gente, por acaso, tiver a tensão e tiver o valor da resistência, a gente pode aplicar a lei de Ohm e achar quem é a corrente Ix. Só que a tensão nessa resistência é justamente a tensão no indutor, pois eles estão em paralelo. Como é que a gente faz para achar a tensão no indutor? Vamos lembrar que a equação que define a relação tensão-corrente no indutor é dada por essa expressão aqui. V, tensão no indutor, é igual a L, indutância, vezes dI dt. Temos a expressão da corrente. Então, quem é dI dt? É justamente a derivada dessa equação aqui em função do tempo. Se formos derivar essa equação em função do tempo, vamos ter essa expressão aqui. No caso, L é meio, e a derivada disso daqui é dada por essa expressão. E aí teríamos essa equação no final do exercício. Uma vez que o indutor e o resistor de 2 ohms estão em paralelo, teríamos que I de x é V sobre 2, sendo V a tensão no indutor, que é a mesma tensão sobre os terminais do resistor de 2 ohms. Então, teríamos essa relação aqui. Então, teríamos essa expressão da tensão no indutor, que é a tensão no resistor, dividido por 2, que vai dar justamente essa expressão aqui. Então, essa equação define quem é a corrente no resistor. Agora vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, não foi fornecido quem é a corrente I0 que passa pelo indutor. Temos um circuito maior do que o que estamos acostumados a trabalhar, e é dito que a chave desse circuito ela foi fechada por um longo período. Quando a questão traz isso no seu enunciado, o que ela quer dizer, ao final das contas? Ela quer dizer que o circuito esteve com a chave fechada até o seu regime permanente. Porque sabemos, fica muito claro até aqui, que o indutor e o capacitor, um circuito CC contendo um indutor e um capacitor, ele passa por um período transitório,
de carga ou descarga, ou carga e descarga dos elementos passivos. Que inclusive acontece num tempo muito pequeno, como vimos em aulas anteriores, de 5 vezes a constante de tempo. Então, quando se diz que foi fechada por um longo tempo, significa dizer que esse circuito ele entrou em regime, ele passou um determinado tempo que fez com que ele entrasse em regime permanente. Então temos aqui esse circuito e disse que a chave é fechada por um longo período. Em t igual a zero, a chave é aberta. E precisamos calcular quem é I de t. Qual vai ser a estratégia nesse caso? Nesse caso, a corrente IL de zero não foi dada. Precisamos primeiramente calculá-la. Depois que a gente obter esse dado, a gente obtém o circuito equivalente RL, visto pelos terminais do indutor, porque precisamos de um circuito RL para determinar a constante de tempo tal. E por fim, a gente encontra a expressão que caracteriza a corrente no indutor. O diferencial dessa questão é esse primeiro passo aqui, né, com relação à questão anterior. Como é que fazemos isso, né? Quando t é menor que zero, a chave está fechada e o indutor atua como um curto-circuito. Vimos lá, né, em regime permanente, o indutor ele age como um curto-circuito, justamente porque, se formos ver por essa expressão aqui, no circuito de corrente contínua, não há variação de corrente em função do tempo. Então, essa expressão, esse termo, ele vai a zero. Se esse termo vai a zero, necessariamente a tensão no indutor em regime permanente em um circuito de corrente contínua é zero. Então, o indutor em regime permanente e em corrente contínua age como um curto-circuito. Então, como foi dito que a chave foi fechada por um longo período, podemos assumir que o circuito entrou em regime permanente e o indutor se comporta como um curto-circuito. Então, o circuito, para t menor que zero, vai se resumir a uma fonte, essa resistência, essa e essa, de forma que aqui há um curto. Se aqui há um curto, não há passagem de corrente por esse resistor de 16 ohms, e nesse caso ele pode ser ignorado do circuito, afinal de contas ele não vai trazer influência nenhuma para nossas análises, justamente porque estaria em curto, né? Então não haveria diferença de potencial aos seus terminais e não haveria passagem de corrente por ele. Então o circuito iria se resumir a isso daqui. Então, quando t menor que zero, a chave está fechada e o indutor atua com um curto-circuito em corrente contínua. O resistor de 16 ohms, como vimos, é curto-circuitado. Quem é a corrente I1 que flui da fonte? Temos que a resistência equivalente, nesse ponto aqui, ela é de 4 em paralelo com 12. Então, 4 paralelo com 12 dá 3 ohms. 3 ohms do paralelo em série com um resistor de 2 ohms vai dar 5 ohms. E a corrente I1 seria 40 sobre 5 ohms, 8 amperes. Se sabemos a corrente que flui da fonte, a gente pode aplicar ao conceito de divisor de corrente para encontrar quem é I de t, que é justamente a corrente que estamos interessados, pois é a corrente que passa pelo indutor. O que queremos é exatamente isso, a corrente que passa pelo indutor no momento anterior à chave ser aberta. Então, quem é I de t? I de t vai ser I1, que é a corrente que entra nesse nó, vezes a resistência do ramo oposto ao ramo que estamos querendo encontrar corrente, então 12, dividido por 12 mais 4, que são os ramos, as resistências dos ramos que estão em paralelo para o nosso divisor de corrente. Então, I de t vai ser 6 amperes. Então, o que a gente pode dizer? A gente vai dizer que a corrente em um momento anterior ao t igual a zero era de 6 amperes. Então, no momento t igual a zero menos, ou seja, um momento um pouco antes do tempo igual a zero, a corrente que passava no indutor é 6 amperes. No momento t igual a zero, a chave é aberta. O que acontece no momento t mais, ou seja, o momento logo depois do t igual a zero? A corrente no indutor continua a mesma, 6 amperes. É a corrente inicial da nossa análise, justamente porque no indutor a corrente ela não pode mudar instantaneamente. Diferente do caso do capacitor, no qual é a tensão que não pode mudar instantaneamente. Então, teremos, finalmente,
a corrente inicial do indutor, que é de 6 A. Qual é o segundo passo? Agora que sabemos quem é a corrente inicial do indutor, podemos aplicar aquele conceito de encontrar o circuito equivalente RL. Como é que a gente faz isso? Esse trecho inteiro do circuito ele não vai mais existir, né? Ele não vai mais estar conectado ao nosso circuito de análise, né? Porque a chave vai estar aberta. E o circuito vai se resumir a isso daqui. Quem é a resistência equivalente nesse caso? É a série de 4 mais 12 em paralelo com 16. Aí vamos ter finalmente um circuito RL, que é justamente o que é feito aqui. 12 mais 4 em paralelo com 16, 8 ohms. No final das contas, teríamos um circuito com uma indutância de 2N e uma resistência de 8 ohms, no qual a constante de tempo é L sobre R, 2 sobre 8, 1 sobre 4 segundos. Portanto, finalmente, temos que a expressão que define a corrente, que é dada por I0 e de 0 vezes Euler elevado a menos t sobre tal, é 6, que é a corrente que encontramos no passo anterior, vezes E elevado a menos t sobre 1 sobre 4, que aí, se a gente for fazer uma manipulação, vai dar menos 4t no exponencial aqui. Então, essa seria a nossa expressão final. Então, é isso, pessoal. Conseguimos concluir a análise dos circuitos RC e RL sem fonte, apresentando alguns exemplos. E nas aulas seguintes vamos aprender um pouco mais sobre as funções de singularidade e sobre os momentos de carga de capacitor e indutor. Então, é isso e bons estudos.